Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem tomar assento. Caríssimos fiéis, tivemos ontem a graça de termos aqui a missa de vigília de Pentecostes, a qual meditamos sobre o dever do católico em nossos dias. Até então, no dia de ontem, na vigília, antes da manifestação da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria Santíssima, aqueles que deveriam ser os verdadeiros arautos, guerreiros e defensores de Cristo na terra, os apóstolos, estavam com medo. Tinham medo de que eles também fossem crucificados, fossem perseguidos pelos assassinos de nosso Senhor, que traíram a promessa as quais lhes foram dadas. E ao contrário, disseram, não temos outro rei senão César, e rejeitaram Cristo, que é o único rei, que é o nosso rei, que é o rei de toda a humanidade, de todo o universo, porque ele é o nosso Criador e especialmente rei de nós católicos. Os apóstolos, aqueles que eram os amigos de Cristo, estavam com medo ontem, na vigília. Hoje, não. Hoje já é o contrário. A festa de hoje, a missa de Pentecostes, que já vai findando este período da Quaresma, esse período diretamente depois da ressurreição, da ascensão, e já vamos para o tempo de Pentecostes no missal romano, mostra o início verdadeiramente da obra salvífica da Igreja. Propriamente, a primeira manifestação clara do corpo eclesiástico, do colégio dos apóstolos naqueles dias, foi o dia de Pentecostes. Todos os apóstolos no cenáculo, esperando a promessa que Cristo lhes deu, não vos deixarei órfãos, mas mandarei aquele, o Paráclito, para vos consolar. E assim ocorreu depois da ascensão, nesta festa que hoje comemoramos, na festa de Pentecostes. Nos diz a Sagrada Escritura e também a tradição, e a história eclesiástica o confirma, no dia de Pentecostes, os apóstolos receberam diretamente dos céus, nos escreve os Atos dos Apóstolos, diretamente do céu, línguas de fogo que iluminaram as inteligências deles. O que isso significa? Tradicionalmente, o fogo é a mesma coisa que luz dentro da Sagrada Escritura, dentro da iconografia católica. E Deus desejou manifestar assim sobre eles o Espírito Santo para mostrar-lhes que, primeiro, a inteligência dos apóstolos foi iluminada através do fogo manifestado ali, a graça do Espírito Santo. Toda a alma, todo o ser dos apóstolos ali foi transformado e transmutado verdadeiramente agora em apóstolos que não temem a nada. E o único temor que eles possuem é o santo temor de Deus. Imediatamente após a manifestação do Espírito Santo, a primeira coisa que os apóstolos fizeram foi romper o cenáculo e imediatamente pregar. E a pregação foi para todos. Lemos agora na Epístola da Missa, árabes, romanos, judeus, egípcios, mesopotâmicos, toda aquela população que ali estava passando por Jerusalém, que teria pessoas de várias nações, escutaram aqueles homens que eram da Galileia em suas próprias línguas, um milagre. O Espírito Santo continua até hoje na Igreja Católica e se manifesta através de um canal de graça, através dos sacramentos. Mas naqueles dias em que a Igreja começava, a manifestação dos santos e dos apóstolos foi verdadeiramente especial e acima do normal. Tanto que esse período que se vai desde a ascensão de Cristo a Pentecostes até esses 3 primeiros séculos da história eclesiástica são marcados por
santos, doutores, mártires, mulheres muitas vezes, os martírios das santas mulheres, Santa Catarina, por exemplo, dos homens, Santo Estevão, por exemplo, diácono que foi apedrejado, todos esses testemunhos de fé, de martírio, de milagre, de conversão, coisas estupendas, é próprio daquela época, porque era necessário que a fé fosse confirmada através dos milagres, não somente com os de Cristo, mas também dos seus ministros. Porque como vamos saber se estes homens, esses apóstolos, servem a Jesus Cristo mesmo? Estão confirmados porque eles dizem a doutrina de Cristo, têm a moral de Cristo e também realizam os mesmos milagres que Cristo realizava. Em proporções diferentes, é claro, e cada um também, os apóstolos e os discípulos e também os santos doutores que se virão depois, realizaram grandes milagres. Isto é por obra do Espírito Santo diretamente? Este é o motivo pelo qual Cristo subiu aos céus? Nós, os bispos, os sacerdotes, os fiéis, especialmente aqueles que receberam o Santo Crisma e que foram crismados, são guerreiros de Cristo. O fogo do Espírito Santo é exatamente isso. Nossa fé não é fria, nossa fé não é morna, não é uma coisa para ser ocultada e ficar eternamente no cenáculo. Quem, ao ver um fogo, não vê desde o longe? Há sinais, fumaça, o calor, a grande luminosidade que se faz. Um incêndio, por exemplo, é visto a distâncias de quilômetros muito longínquos. A nossa fé queima mais do que um incêndio. Nosso testemunho, ao longo da história do mundo, verdadeiramente incendiou todos os corações e todas as almas. Os apóstolos, depois de Pentecostes, imediatamente começaram a pregar a todos os povos. E é por isso, inclusive, que se entende aquela passagem de São Paulo: não há grego e não há mais judeus, são todos um em Cristo. Isto é, no momento que alguém tem a fé católica e comunga da fé de Cristo, não existem mais diferenças dentro da igreja, porque todos fazem parte do corpo de Cristo. Isto não exclui, evidentemente, aquilo que é próprio de cada povo, esta heresia moderna, modernista, do multiculturalismo que diz que todos somos iguais, independentemente de nação, independentemente de cultura. Esta passagem de São Paulo muitas vezes é mal interpretada. Dentro da igreja, somos todos católicos e não existe diferença. Aqui, agora mesmo nessa missa, existem pessoas de vários estados que nasceram em locais diferentes, que possuem famílias diferentes e que possuem e vêm de outras origens. Especialmente nós que somos do Brasil. Muitos vieram de fora, de outros países, são imigrantes, mas dentro da igreja, porque todos possuem o batismo e falam a mesma língua e que professam a mesma fé de Cristo, não há diferença entre nós. Isso não quer dizer, como os modernos acreditam, que todos somos iguais, sem restrições de nações ou culturas. Essa heresia do multiculturalismo, que é uma tentativa de fazer uma Babel, uma tentativa de fazer uma Babilônia, que é completamente contrária ao espírito de Pentecostes. Em Pentecostes, todos falavam a mesma língua e cada um, os romanos, escutavam as palavras dos apóstolos em seus ouvidos diretamente em latim. Os sarracenos, os árabes em sua língua, os judeus em sua língua, os egípcios também. Por quê? Naquele momento era necessário que a fé se espalhasse e muitos ali se converteram. E até mesmo muitos romanos, judeus e gregos, egípcios se converteram e ali já se iniciou a igreja. A igreja não pertence a um país, não pertence a uma nação, pertence a todo o mundo e o mundo inteiro pertence à igreja. E o dever da igreja é essa: literalmente, incendiar o mundo com o Espírito Santo, através dos sacramentos, das palavras, da pregação. E aquilo que é dito aqui, por exemplo, em Curitiba, a fé católica deve ser pregada em todas as partes. O sacerdote, aquele que está pronto a dar sermões, não pode ter uma língua dupla, dizer uma coisa em um lugar e outra coisa em outro. A nossa fé deve ser a mesma língua, o mesmo rito, o mesmo costume, a mesma fé.
e não ter costumes próprios ou negociar a fé e mudá-la segundo as prescrições de cada país ou de cada nação. Não. Acima de tudo, a fé católica romana, aquilo que Roma nos deu, a tradição, isso deve ser mantida. Esta é a nossa língua oficial. Não aquilo que é estranho, aquilo que é fora do catolicismo, aquilo que é um elemento externo que não faz parte da tradição. Neste sentido, antes, os apóstolos pregaram a todas as gentes, a todos os povos. E aqueles que se converteram deram início às igrejas em todas as partes do mundo antigo. E lentamente a fé foi se alargando para a Ásia, para os continentes, Europa e hoje no Novo Mundo, as Américas, onde estamos agora. E cada vez mais, hoje, temos a seguinte dificuldade. Como eu havia dito ontem, estamos passando por um processo de um anti-Pentecostes e uma tentativa de eclipse do fogo da fé católica e uma tendência de muitos católicos a pensarem que a fé é algo privado, é algo oculto, é algo que deve ficar somente em nossos corações, mas não no mundo. A missa de hoje nos ensina que é ao contrário que se deve agir. Se o mundo quer que a nossa fé fique escondida, aí sim que devemos ter mais força em pregá-la. O católico não deve ter medo de dizer publicamente aquilo que crê, aquilo que professa, especialmente hoje que os mesmos homens que crucificaram a nosso Senhor nos perseguem também. Aqueles que colocaram Deus mesmo em um madeiro não veem nenhum problema em fazer isto conosco hoje. E se verem uma oportunidade, o farão. Certamente. Mas ao contrário, medo, tristeza, temor, algum tipo de desânimo? Não. Claro que não. O católico ama a cruz de Cristo. Quem ama a cruz de Cristo, ama também as consequências da cruz. O sofrimento, a perseguição, o abandono, o deserto, a desolação. Perder tudo por Cristo. Quem perde tudo por Ele tem a salvação eterna. E de que adianta um homem ganhar o mundo se perde a sua alma? De absolutamente nada. Estamos agora aqui em um número pequeno e reduzido, por tantas problemáticas que ocorreram conosco, mas por que aqui, especialmente em Curitiba, se tem essa concentração? Porque aqui o fogo da fé continuou a queimar. E eu diria que até com mais força que antes, porque a cruz fortalece a dificuldade, as tentações, quando são vencidas, fortalecem a alma. E cada vez mais e mais e mais, nossa alma vai se fortificando. As cruzes que Deus nos manda, as dificuldades, não devem ser rechaçadas, não devem ser odiadas. Abrace a cruz que Deus te manda. E, se necessário, incendeie-se, não somente a si mesmo, mas ao próximo. O católico é um fogo no mundo e estamos aqui para isso. Literalmente, o Espírito Santo se manifestou assim. O fogo ilumina, queima e purifica. Primeiro em nós mesmos, nossas dificuldades e pecados, nossa ignorância da fé, nossas dificuldades e más tendências, e depois que isso está feito, rapidamente sair e proclamar que Cristo é Rei, e que Ele é nosso Deus, e que acima de tudo, que Ele ressuscitou, ascendeu aos céus, vive, reina e glória por toda a eternidade. E nós, aqui, na Igreja Militante, somos outros guerreiros, somos outros governadores e generais que fazemos parte do exército de Deus para levar a palavra de Deus ao mundo, e especialmente o fogo do Espírito Santo, através da nossa fé, através dos sacramentos e através da conversão e da pregação da palavra de Cristo. Se nós não fazemos isso, não somos verdadeiramente católicos. Não somos outros mais seguidores dos apóstolos. Somos, se não fazemos isso, católicos frouxos,
liberais, modernos, burgueses, acomodados e tudo aquilo que é de pejorativo. Nossa fé foi feita para ficar ao mais alto e ao mais elevado e ao mais visível. E contra tudo aquilo que vai contra a nossa fé, guerra e combate. Não escondido, ocultado, avergonhado, desanimado, cabisbaixo e para baixo. Católicos, firmeza? Firmeza e coragem? A cruz para nós é vitória, a perseguição igualmente. E Cristo dá a nós a graça segundo nossas necessidades, porque Ele sabe aquilo que necessitamos. Não há o que temer, a não ser o juízo de Deus para aqueles que não se inflamam. Ai daqueles que são mornos, porque serão vomitados no último dia. O que devemos fazer nós então? Antes de mais nada, aquele que está em pecado, busque de se confessar. Aquele que pecou, busque de remediar o seu pecado com oração e penitência. Viver uma vida justa e honesta. Estudar o catecismo, o dogma e a moral católica, porque isso é o que mantém nossa fé viva. Evitar aquilo que é modernismo e moderno e aquilo que é o espírito do mundo. E assim, reformando inicialmente a nossa vida e especialmente através da graça, seremos capazes de reformar a nós, ao nosso próximo, à sociedade e, enfim, ao mundo. E evitar esse eclipse, essa tentativa de acabar com a nossa fé. Ninguém favorece mais aos inimigos da igreja do que aqueles católicos que não seguem os preceitos da igreja. Os católicos que não vivem uma fé católica verdadeiramente são os maiores aliados do anticristo. Porque eles, não confessando, vivendo em pecado, vivendo ainda segundo a modernidade, ajudam indiretamente os planos dos inimigos da igreja e, se os nossos soldados não estão lutando contra o inimigo, estão fazendo outra coisa. E é por isso que não somente a igreja está em crise, mas também todo o movimento sedevacantista hoje está em crise. Porque se abandonou a luta, se abandonou o fogo e preferiram uma aliança impossível, uma tentativa de acordo com a modernidade, que no fim, bem, os senhores sabem os frutos: escândalo, pecado, heresia, cisma, tudo aquilo que vai contra a nossa fé. O que devemos fazer? Desanimar? Não. Ficar em casa rezando o terço? Bem, se não há alguma atividade, é o essencial, mas não somente isso. Pregar, ajudar, cada um com cada um. Aqui estamos em um grupo de pessoas. Se nós mesmos não nos ajudarmos entre si, quem o fará? Nossos inimigos? Aqueles que querem literalmente a nossa cabeça? Que querem até mesmo proibir na sociedade até mesmo os crucifixos? Que querem, em muitas partes do mundo, colocar os cristãos na cadeia? Não serão essas pessoas que irão nos ajudar. Não serão essas pessoas que nos darão auxílio. Sejam auxílio na fé, naquilo que necessitamos e até mesmo material. Católicos, ajudem a si mesmos. Não esperem que alguém de fora irá vir e dar auxílio. Uma ONG, o governo, a política, coisa do tipo. Não, com as próprias forças. Porque nossas forças não provêm de nós, mas de Deus. Os apóstolos fizeram o que fizeram não com as próprias forças, mas porque foram submissos à ação do Espírito Santo em suas vidas e deram testemunho e serviram até o último dia da vida, até o martírio, pregando que Cristo é Rei. E que, se necessário, é necessário lutar contra o mundo. E é necessário incendiar o mundo por amor de Deus. Sim, estamos em crise. Sim, nossa posição católica sedevacantista está em crise porque estes princípios básicos foram esquecidos. E quem mais sofre são os fiéis. E sem ajuda, lentamente, a fé vai diminuindo, diminuindo, e de um incêndio se torna uma pequena brasa. Mas, alegria e esperança, uma pequena brasa, se tem um novo sopro, e se tem combustível e aquilo que queimar, lentamente se torna grande novamente. Nossa esperança é essa. Voltar
e incendiar o mundo com a fé católica. E que o Espírito Santo nos ajude neste trabalho, nesta cruzada de luta pela fé católica e combate aos inimigos da fé. Ave Maria Puríssima, sem pecado original concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.